Bom, dando continuidade então à nossa disciplina Finanças 1, nós vamos falar agora então sobre os indicadores financeiros. Então os indicadores financeiros eles permitem comparar e analisar as relações entre diferentes partes de uma demonstração contábil. Os indicadores eles permitem que a comparação seja feita entre empresas, por exemplo, de portes distintos. Então eu posso comparar uma empresa que fatura na casa de alguns bilhões de reais com uma empresa que fatura na casa de algumas dezenas, centenas de milhões de reais através de indicadores. Claro que eu preciso considerar condições e situações específicas dessas empresas, né? Como nós falamos lá na primeira aula, é importante que nós façamos essas comparações sempre com empresas que de alguma forma são similares, né? São chamadas de empresas comparáveis, né? Mesmo que tenham portes distintos, certo? Então, porque os indicadores, como nós vamos ver, eles relacionam, por exemplo, contas do ativo, contas do passivo, contas de resultado, né? Então, são relações que permitem que essas comparações sejam feitas com empresas distintas. Então, nós temos os indicadores, informações relativas a respeito do desempenho de uma empresa e não informações absolutas, né? São essas informações relativas que permitem, então, essas comparações. Um ponto de atenção em relação aos indicadores financeiros é que existem, né, formas, eventualmente, de cálculo e divulgação de algumas contas contábeis que podem ocorrer de forma distinta, e aí eu posso acabar calculando indicadores que tenham, então, que representem, né, informações distintas, né, para quem está fazendo a avaliação e posteriormente tomará a decisão. Então é importante, primeiramente, fazer uma análise da demonstração contábil, né, e ver se há alguma diferença relevante em relação à contabilização entre as demonstrações que serão comparáveis. É uma preparação prévia, né, para essa análise, para que então na sequência sejam aplicados os indicadores, né, e que esses indicadores, que os resultados desses indicadores proporcionem então, né, informações comparáveis para que a análise seja feita. Além disso, é importante também destacar que os indicadores eles devem ser analisados de forma conjunta. Assim, podemos dizer que teria pouco uma aplicação baixa, uma aplicação reduzida, um indicador de um grupo de indicador apenas em um determinado período de tempo, né? Ou seja, pego só indicador de liquidez corrente de um determinado período. Bom, esse indicador talvez me diga lá que tem 1,5, por exemplo. Bom, a única informação que ele está me dizendo é que se o indicador de liquidez é de 1,5, a empresa tem R$ 1,50 em ativos circulantes em relação aos seus passivos circulantes. Só isso. Mas eu não sei como ele está evoluindo ao longo do tempo, eu não sei como esse indicador, por exemplo, se compara com outras empresas comparáveis, né, do mesmo segmento, que tenham estratégias similares. Então eu preciso que para fazer uma análise completa, uma análise que tenha, né, e que sirva como insumo para a tomada de decisão, eu preciso de mais informações, eu preciso de mais indicadores, né? Então nós vamos ver grupos de indicadores, né, e dentro desses grupos de indicadores, né, vários indicadores que podem ser utilizados. Nem sempre todos são utilizados? Não, nem sempre todos são utilizados. Dependendo da situação da empresa, dependendo do mercado em que ela atua, dependendo do momento da empresa, eu vou selecionar os indicadores mais indicados para determinado período, né, ou determinada situação da empresa para fazer a análise. O que eu vou também apresentar para vocês, nos exemplos práticos que nós faremos posteriormente, utilizando alguns casos, algumas empresas do mercado, é também apresentar um painel de indicadores que eu utilizo na prática, que eu utilizo no dia a dia para tomada de decisão de crédito.
Então, nós vamos ver lá na frente que nós vamos calcular todos os indicadores, um a um, por grupo, e depois, né, eu mostro para vocês esse painel de indicadores que eu reorganizo as informações de uma forma que apresente uma leitura, né, simples, prática, objetiva, né, para que vocês possam, talvez não terminar a análise apenas com esse painel, mas sim ter alguns insumos para saber o que tem que olhar melhor, quais informações adicionais são necessárias, né, e como ele pode contribuir, então, para a análise. Mas essa mensagem aqui importante é que os indicadores sozinhos, eles falam muito pouco. Um indicador sozinho fala muito pouco, né? Então eu preciso de um conjunto de indicadores e também de períodos de tempo distintos, né, para que nós possamos fazer uma análise mais completa. Bom, essa análise, então, conforme já apresentado anteriormente, ela pode ser temporal, ou seja, eu pego o mesmo indicador e comparo ao longo do tempo e vejo como ele se comporta, ou eu faço também uma análise entre empresas distintas, né? Então, eu comparo um indicador com um mercado ou com um indicador de empresas comparáveis. Nós temos uma quantidade bem elevada de indicadores, e aí então eu dividi essa aula em duas, né? Então nós temos essa primeira parte, que é a que nós estamos agora, onde nós vamos falar sobre indicadores de liquidez, de endividamento e de atividade, e nós temos uma segunda parte dessa mesma videoaula, desse mesmo assunto, em que nós vamos falar sobre rentabilidade, eficiência, retorno e fluxo de caixa. Então, dividimos em dois, aí, dado a quantidade, né, de indicadores que nós vamos abordar. Esses indicadores, eles não esgotam todos os indicadores que existem muito mais indicadores, mas com base, né, no que é utilizado no mercado, né, eu busquei fazer uma seleção do que é potencialmente mais útil, né, para que vocês possam aplicar no dia a dia também de vocês. Bom, vamos começando então com os indicadores de liquidez. Então, esses indicadores eles também são chamados de indicadores de solvência de curto prazo, né? Eles são indicadores destinados a fornecer informações sobre, como o próprio nome já diz, a liquidez da empresa, né? Eles apontam a capacidade de pagamento de curto prazo da empresa, relacionando ativos e passivos. São indicadores utilizados por gestores, por exemplo, para acompanhar o desempenho da empresa, para acompanhar a capacidade de pagamento da empresa, são acompanhados por credores, né, para tomar uma decisão de crédito, por exemplo, e aí, em geral, decisões de crédito de curto prazo, né, porque o indicador de liquidez, muito embora nós tenhamos um indicador que relaciona ativos e passivos, tanto de curto como de longo prazo, em geral, ele mostra uma visão mais de curto prazo sobre a capacidade de pagamento da empresa. Então, se um credor vai tomar uma decisão de empréstimo para uma operação de 1 ou 2 anos, esses indicadores são relevantes. Agora, se ele vai tomar uma decisão de crédito para uma operação de 10 anos, talvez, ele é um indicador de curto prazo, talvez não seja muito útil, talvez ele precise olhar a estrutura de capital da empresa, indicadores de endividamento e outras informações. Então vejam que aqui nós começamos a detalhar um pouco mais, né, sobre a aplicação desses indicadores e sobre como que eu seleciono os indicadores mais relevantes para que eu faça a análise e para que eu venha então a tomar uma decisão ou recomendar uma tomada de decisão. Um ponto fraco dos indicadores de liquidez que é importante deixar claro é que eles apresentam uma análise estática da liquidez da empresa. Então, ele não considera o momento da entrada ou da saída de caixa. Vocês vão ver que, por exemplo, o indicador de liquidez corrente, eu pego os meus ativos circulantes, os meus passivos circulantes, eu vejo qual é a relação entre eles, mas eu não sei, dentro desses ativos e passivos circulantes, né, por exemplo, passivo circulante, o que eu preciso pagar o mês que vem, o que eu preciso pagar daqui a 2, 3 meses. Eu tenho... e dentre aqueles passivos de curto prazo, né, o valor que está lá registrado, mas eu não sei exatamente quando que esses passivos serão exigidos. Assim como eu também sei que dentro do curto prazo eu tenho a expectativa de transformar em caixa
os ativos circulantes, mas eu não sei dentro desse curto prazo qual é o exato momento. Então esse é um ponto de destaque importante, principalmente quando nós estamos olhando o indicador de liquidez geral, que ele considera curto e longo prazo, tanto para ativos como também para passivos. E aí então nós podemos ter, né, indicadores de liquidez geral elevado em que nós temos muitos passivos vencendo no curto prazo, porque aí eu estou olhando curto e longo prazo, né? Então esse é um ponto também importante de atenção, né, no momento de fazer a análise do indicador, buscar um detalhamento, como nós falamos lá na primeira aula, nas notas explicativas de uma empresa, para entender, né, lá na composição do seu passivo financeiro, por exemplo, qual o prazo de vencimento desses passivos, e dentre outras informações. Primeiro indicador, então, liquidez corrente. E esse indicador, eu já usei como exemplo, né, há pouco, ele indica quantos reais a empresa tem em ativos circulantes para cada real de passivo circulante. Quanto maior esse indicador, maior é o nível de liquidez da empresa. Um indicador de liquidez menor do que 1, ele nos diz que essa empresa tem menos ativo circulante do que passivo circulante. Agora, ele não necessariamente diz que a empresa está mal, diz que a empresa não tem capacidade de pagamento, que naquele momento a empresa tem menos ativo circulante do que passivo circulante. Agora, ela pode, por exemplo, ser uma empresa que gera muito caixa com a sua atividade. E talvez essa elevada capacidade de geração de caixa possa proporcionar com que essa empresa tenha um indicador de liquidez relativamente baixo. Ao passo que empresas, por exemplo, que atuam em setores mais cíclicos, que atuam tomando mais risco na sua operação, por exemplo, que tenham uma geração de caixa mais instável, precisa, então, operar com indicadores de liquidez corrente mais elevados. Então, essa leitura do indicador com o segmento, com o negócio da empresa é muito importante, porque senão simplesmente nós poderíamos olhar, não, a empresa tem um indicador de liquidez corrente de 2 vezes e a outra de 0,9, então a de 2 vezes é mais líquida que a outra. Bom, naquele momento, né, naquela análise estática, sim, essa é a leitura. Agora, por que isso acontece? Né? Esse porquê é muito importante na análise. E aí, de novo, nós podemos chegar, né, ao entendimento de que a empresa que tem mais liquidez, ela faz isso porque está num negócio mais arriscado, mais cíclico, a geração de caixa é mais instável, ou está em um momento em que ela está investindo muito e consumindo muito caixa, e ela precisa, então, manter uma liquidez maior para manter a sua capacidade de pagamento, mostrar para os credores que ela tem capacidade de pagamento. N motivos. Por isso que é importante entender, e não só analisar o indicador. Quando eu digo analisar o indicador, analisar o número do indicador, né, e entender os motivos por trás disso. Agora, claro, uma empresa com indicador de liquidez corrente baixo pode estar passando por dificuldade financeira, né, e realmente, né, estar consumindo seus ativos líquidos. Então, de novo, essa leitura é muito importante. Bom, aqui nós temos a fórmula, então, de cálculo, né, do indicador de liquidez corrente. Conforme já dito, ele então relaciona o ativo circulante, né, com o passivo circulante. Então, é ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Bom, liquidez seca. O indicador de liquidez seca, ele desconsidera do ativo circulante os estoques. Né? E aí a gente pode se perguntar por quê, né? Bom, mas o estoque ele faz parte do ativo circulante, por que desconsiderar? O estoque ele é um dos ativos circulantes menos líquido, né? E também ele pode gerar dúvidas também em relação ao seu valor de mercado, né? Eu já vi casos, por exemplo, né, compartilho aqui com vocês, de empresas que registravam determinado valor em estoque que na prática não tinham todo aquele valor. Já vi na prática isso acontecer, né? E depois, em um determinado momento, a empresa vai lá e faz, né, um reconhecimento, né, de uma perda de estoques, né, que ocorreu ao longo do tempo, por variação de preço, por problema de contabilidade, enfim. Então, dentre as contas do ativo circulante, o estoque é um dos, né, não é o único, mas é um dos que tem uma
liquidez menor. Então, a liquidez seca ela dá uma visão mais restrita, mais conservadora em relação à análise da liquidez da empresa. Então, para chegar no indicador de liquidez seca, nós pegamos o ativo circulante, reduzimos os estoques e dividimos, então, pelo passivo circulante. O outro ponto importante, né, é que oscilação no custo, por exemplo, né, da matéria-prima e no preço, né, de venda dos estoques, ele pode acabar, né, então, impactando a análise desse indicador, né, principalmente olhando pela ótica do custo, né, do registro, né, contábil dos estoques. Né. Então, se eu tenho, por exemplo, um estoque antigo e eu tive uma queda no preço da matéria-prima, aí, por exemplo, os segmentos que atuam muito com commodities, né, como matéria-prima, estão muito sujeitos a essa variação de preço e talvez o estoque que eu tenho registrado talvez já não tenha, né, esse valor, né, que eu tenho na contabilidade e preciso fazer uma reclassificação ou um reconhecimento de uma perda, né, desse estoque. O que na prática, né, às vezes demora para que seja feito por parte da área financeira da empresa. É importante o analista estar atento a isso. O livro do Assaf Neto, um dos livros do Assaf Neto que eu recomendei para vocês lá na primeira aula, ele apresenta uma abordagem um pouco distinta para o indicador de liquidez seca, né? Além dos estoques, por exemplo, ele desconsidera algumas despesas antecipadas por parte da empresa, né? Dado que despesas antecipadas, né, na verdade, seria um benefício que a empresa tem, né, para apropriar ao longo do tempo e não, né, uma entrada de caixa propriamente dita. Então, também desconsidera, além dos estoques, essas despesas antecipadas para calcular o índice de liquidez seca, então um pouco mais restrito ainda, né, que a abordagem anterior. Eu achei importante também trazer e compartilhar com vocês. O índice de liquidez imediata, então, dentre os indicadores de liquidez, ele é o mais conservador de todos, porque ele relaciona o caixa, e aí aqui caixa é valor disponível em caixa e aplicações de liquidez imediata, tá? Ou seja, né, aquelas aplicações financeiras que não estão em garantia de operações de crédito e que estão disponíveis para que a empresa acesse a qualquer momento, né? E aqui é muito importante também a qualidade dessa aplicação, né? Em geral, né, não pode ter nenhum período de carência, né, para essa aplicação financeira, precisa estar aí com alguma instituição financeira de primeira linha, né, que tem um baixo, né, risco de crédito, e aí então também é considerado aqui na análise da liquidez imediata. Então nós pegamos caixa e aplicações financeiras de curto prazo e dividimos pelo passivo circulante. Então vocês podem observar que nós estamos pegando apenas, né, realmente os recursos disponíveis, financeiros disponíveis para a empresa e relacionando com seus passivos de curto prazo. Então, é uma abordagem muito conservadora, mas que pode também indicar alguns sinais ao longo do tempo, né, de como a empresa, ou de quanto a empresa mantém, né, de caixa mesmo em relação aos seus passivos circulantes. Empresas, por exemplo, em dificuldades financeiras, costumam ter uma deterioração, né, desse indicador de uma forma, às vezes, rápida, né, mas expressiva ao longo do tempo. Então aqui, geralmente, o que interessa mais não é nem o valor do indicador em si, né? Eu posso ter, por exemplo, em caixa 20% do meu passivo circulante, e isso não necessariamente ser ruim, né? Agora, se eu tinha 50%, depois eu tenho 30%, 20%, daqui a pouco eu tenho 5% em caixa do meu ativo, em relação ao meu passivo circulante, eu posso ter sinais de deterioração financeira da empresa. Bom, então, fechando aqui o indicador de liquidez imediata, ele apresenta, então, quantos reais a empresa tem em caixa para cada real em passivo circulante. Lembrando que caixa, aqui nós estamos também considerando aplicações financeiras de liquidez imediata. Bom, o indicador de liquidez geral também é utilizado dentro do grupo de indicadores de liquidez, e ele, então, é um indicador que busca retratar a saúde financeira de longo prazo de uma empresa. Então, ele relaciona ativos circulantes e realizáveis a longo prazo e também passivos circulantes e exigíveis a longo prazo. Então, nós temos aí na fórmula a soma, né, do ativo circulante com o realizável a longo prazo, dividido, então, por esses passivos também de curto e de longo prazo. A leitura desse indicador é, então,
né, quantos reais a empresa tem em ativos de curto e longo prazo para cada real. Então, nesses passivos também, né, de mesmo prazo. Aqui, né, conforme é observado no começo, um ponto de atenção é que eu não tenho, né, a informação em relação a quando esses ativos, né, eles serão transformados, ou se espera que eles sejam, né, convertidos em caixa, porque eu tenho tanto curto como longo prazo, da mesma forma o passivo. Eu não tenho aqui, né, exatamente a informação da data, né, em que esses passivos são exigíveis. Então eu posso ter, em alguns casos, uma concentração maior de passivos vencendo no curto prazo, em outros casos uma concentração maior em prazos muito mais longos, né? Então, de novo, conforme dito anteriormente, é muito importante fazer essa leitura, né? E aí as notas explicativas elas contribuem muito nessa análise, né? Principalmente, né, olhando pela ótica dos passivos da empresa, né, no entendimento de quando eles são exigíveis, né, para que essa leitura, então, em relação à liquidez geral da empresa, ela seja feita de uma forma mais assertiva por parte do analista. Bom, então nós fechamos os indicadores de liquidez, né, e vamos então para os indicadores de endividamento. E esses indicadores, eles são também chamados de indicadores de solvência de longo prazo, e é um grupo destinado, então, para fornecerem informações em relação ao endividamento, à alavancagem, à estrutura de capital da empresa que está sendo analisada. O principal papel desses indicadores, então, é apontar essa composição, né, dos passivos da empresa e também, dependendo do indicador, nós vamos ver que tem indicadores da estrutura de capital e tem indicadores que também relacionam, né, algumas outras contas de resultado, né, da empresa, também buscam apontar a capacidade de pagamento da empresa no longo prazo. São indicadores utilizados tanto por gestores, para acompanhar, né, as decisões em relação à estrutura de capital da empresa, captações de recursos por parte da empresa, prazos para essas captações de recursos. São utilizados por acionistas, né, por sócios, proprietários da empresa, né, para acompanhar a condução dos gestores em relação ao endividamento da empresa e também para tomar decisões mais estratégicas em relação ao endividamento. Tomar uma decisão, por exemplo, né, em relação ao eventual aporte de capital por parte dos acionistas ou não. E, obviamente, também utilizado por credores. Né, os credores acompanham muitos indicadores de endividamento. Muitos indicadores de endividamento são, conforme eu comentei, né, lá na primeira aula, também são utilizados como covenants financeiros, ou seja, bancos e às vezes até o mercado financeiro como um todo em uma emissão de título, colocam algumas cláusulas que as empresas precisam cumprir, né, essas cláusulas chamadas de covenants, muitas vezes tem como parâmetro os indicadores que nós vamos ver aqui, que buscam limitar o endividamento da empresa, né, com o objetivo, então, de mitigar o risco dos credores, ou seja, os credores buscam estabelecer parâmetros que são parâmetros aceitáveis, por exemplo, em relação ao endividamento. Se a empresa ultrapassa esses parâmetros, ou seja, toma mais risco do que esses parâmetros, ela pode ter, então, por exemplo, penalidades como aumento no custo da dívida, vencimento antecipado da dívida, dentre outras penalidades. Primeiro indicador é o endividamento total. Aqui, então, nós temos um indicador que considera passivos de curto e de longo prazo da empresa, né, em relação ao ativo total. Ou seja, ele representa uma visão abrangente sobre o endividamento da empresa. Então, nós estamos aqui somando o passivo circulante mais o não circulante, dividido pelo ativo total. Ou seja, nós vamos ter uma participação aqui desse passivo da empresa, ou seja, nós estamos excluindo aqui só o patrimônio líquido, né, lá nas fontes de financiamento da empresa. Estamos olhando quanto esse passivo representa em relação ao ativo da empresa. Já o endividamento sobre o patrimônio líquido, que é um outro indicador também de endividamento, ele considera também passivos de curto e de longo prazo,
Mas ao invés de dividir esses passivos pelo ativo total, ele divide pelo patrimônio líquido. Então aqui nós estamos olhando o quanto que a empresa está se alavancando com passivos. Aqui nós estamos olhando passivo operacional e passivo financeiro também. O quanto que a empresa está se alavancando com esses passivos em relação ao patrimônio líquido, ou seja, o patrimônio contábil, né, dos sócios da empresa. Já a captação de curto prazo, né, relaciona apenas o passivo circulante da empresa, né, com todo o passivo da empresa, olhando aqui terceiros, né, ou seja, passivos operacionais e financeiros, circulante e de longo prazo. Então nós estamos olhando a composição do passivo. Então, nos outros dois indicadores nós estávamos olhando o endividamento da empresa, né, no primeiro em relação ao ativo total, no segundo em relação ao patrimônio líquido. E aqui eu estou olhando como que esse passivo está composto. Ou seja, é um passivo mais de curto prazo, é um passivo mais de longo prazo, né? E, de novo, aqui é fundamental entender como a empresa evolui ao longo do tempo. Ou seja, não basta eu saber que hoje eu tenho 50%, né, de passivo circulante em relação ao passivo total, se eu não sei também como essa empresa vem evoluindo ao longo do tempo. Talvez 50% possa ser aí uma participação muito elevada para o histórico da empresa, né? Talvez ela venha aumentando esse passivo de curto prazo. Eu preciso entender por quê. Ou seja, talvez ela saia de 20%, 30%, 40%, chegou a 50% no curto prazo. O que está acontecendo? Será que os credores eles estão saindo de exposição de longo prazo, indo para o curto prazo da empresa? Né? Será que é uma decisão da empresa, porque linhas de curto prazo podem ser mais baratas do que de longo prazo, entre outros motivos. Então, aqui o importante é entender, né, o que está acontecendo com a empresa, né, na evolução desse indicador ao longo do tempo, assim como os demais indicadores também. Comprometimento bancário. Esse é um indicador também bem importante de endividamento, que ele apresenta a relação entre o passivo bancário da empresa, ou seja, aqui nós estamos olhando só passivos financeiros, e aí entram aqui no passivo bancário empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo, títulos que a empresa emitiu no mercado financeiro, né, ou seja, todos os passivos bancários da empresa. Dividido, então, pelo passivo circulante e não circulante da empresa. Ou seja, eu estou fazendo uma leitura de qual é a participação da dívida bancária, né, ou dívida financeira da empresa em relação aos seus passivos. Né? E também, né, é fundamental entender a evolução desse indicador ao longo do tempo, né, e ver, por exemplo, se é uma empresa que está aumentando a sua participação com bancos, né, entender por quê, ou se não, se está reduzindo participação com bancos e também, né, fazer a leitura dos motivos dessa movimentação. Custo do endividamento, esse indicador aqui, ele é um indicador aproximado, certo? O que acontece, né? Muitas vezes, como nós falamos lá na primeira aula, né, nós teremos demonstrações contábeis que são muito detalhadas, em que eu consigo, em uma nota explicativa, né, lá da conta de empréstimos e financiamentos da empresa, saber qual é a linha de crédito que ela toma, qual é a moeda que ela contratou essa linha de crédito, qual é a taxa de juros, qual é um índice, um indicador de reajuste se tiver, qual é a data de vencimento, periodicidade de pagamento. Tem demonstrações financeiras que são muito detalhadas. Agora, tem demonstrações financeiras que não, que é a nota explicativa, quando traz uma ou outra informação sobre o passivo financeiro da empresa. Algumas nem têm. Então, esse indicador aqui, ele busca contribuir de uma forma muito aproximada, né, no entendimento do custo financeiro da empresa, do custo das despesas financeiras da empresa, o custo do seu passivo financeiro, quando eu não tenho essa informação. Quando eu tenho essa informação nas notas explicativas, eu não preciso nem calcular esse indicador.
né? Bom, digamos que eu não tenha, então o custo do endividamento eu relaciono despesas financeiras, aí eu preciso abrir, né, as despesas financeiras e entender o que são juros, né, de empréstimos e financiamentos. Podem ter outras despesas aqui também, né? Pode ter variação cambial aqui também, então é importante abrir pelo menos as despesas financeiras e entender o que é despesa relacionada a empréstimo e financiamento e dividir então pelo passivo bancário da empresa. Nós vamos ter uma aproximação do custo desses passivos financeiros. Por que é uma aproximação? Porque eu posso ter empréstimos e financiamentos contratados ao longo do ano, posso ter prazos distintos, né? Então, de contratação de todos esses passivos bancários que a empresa tem, eu posso ter oscilação, né? Por exemplo, de indexadores ao longo do ano. Então, eu vou ter uma aproximação aqui. O que é melhor do que não ter nenhuma informação, né? Então, é um indicador que pode nos ajudar, né? De novo, naqueles casos em que a demonstração financeira ela é menos completa do que o que nós esperamos e do que deveria ser. Próximo indicador de endividamento é o multiplicador do patrimônio líquido. Esse é uma espécie de um indicador de alavancagem do patrimônio líquido da empresa e ele apresenta, então, a relação entre o ativo total da empresa dividido pelo patrimônio líquido da empresa. É importante acompanhar também ao longo do tempo e, de novo, avaliar tendências, né, de evolução desse multiplicador, avaliar também comparativamente com outras empresas. Será que essa empresa é muito alavancada? Será que ela é pouco alavancada? Entender os motivos. Nós podemos aqui, junto com outros indicadores de endividamento, ter leituras diferentes. Isso é muito comum. Tá? Daqui a um pouco nós vamos ver outros indicadores aqui que relacionam passivo com desempenho da empresa. E eu vejo muito na prática empresas em um bom momento, ou seja, em uma boa conjuntura, que estão gerando resultados muito elevados e às vezes acima da média, com bons indicadores de endividamento que usam essas informações de resultado, mas com indicadores de alavancagem como esse aqui, que relaciona ativo com patrimônio líquido extremamente elevados. Então, isso já é um sinal de alerta. Ou seja, eu tenho uma empresa que, olhando o desempenho, né, dela no curto prazo, o indicador é bom, mas se eu olho a estrutura dessa empresa e a alavancagem dela, eu já posso ter interpretações diferentes, né? Então isso também é muito importante no processo de tomada de decisão. E esse é um dos indicadores que relaciona, um indicador de cobertura de juros, que relaciona desempenho da empresa, aqui no caso com despesas financeiras, né? Então, o indicador de cobertura de juros é calculado pelo EBITDA, né? Pelo Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization, né? No português é o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, com as despesas financeiras. Então, eu tenho aqui um índice de quanto a empresa gera de resultado com a sua atividade em relação ao quanto ela paga, né, em despesas financeiras, ou seja, em quanto que ela tem de despesas, né, com os seus passivos financeiros. E ele indica, então, né, a capacidade de geração de resultado da empresa, né, para pagamento dos juros. Ele não é bem um indicador de capacidade de pagamento, porque capacidade de pagamento é caixa, geração de caixa, né? São indicadores que nós veremos depois. Mas ele é um indicador de geração de resultado. O que, se ao longo do tempo a empresa conseguir converter em caixa, né, ele de alguma forma pode ser uma proxy para uma capacidade de pagamento da empresa. Esse indicador é muito utilizado como covenant financeiro. Então, muitas vezes a empresa vai emitir uma dívida no mercado financeiro, vai emitir uma debenture, por exemplo, vai captar uma operação de financiamento com um banco, a instituição financeira ou lá no documento de emissão do título vai constar que a empresa precisa ter, por exemplo, um indicador de cobertura de juros de 3 vezes. Estou utilizando um indicador aqui médio, que talvez é um parâmetro médio que é utilizado, né? Alguns casos mais, outros menos. Mas digamos 3 vezes.
Então, se a empresa mantém um indicador de até 3 vezes, ela está cumprindo. Se ela ultrapassa, por exemplo, ela não chegou a, ou melhor, se ela está com um indicador de 3 vezes ou mais, ela está cumprindo, né? Se esse indicador ele cai abaixo, por exemplo, de 3 vezes, significa que ela gera menos resultado para essa despesa financeira. Isso pode trazer implicações para a empresa, como necessidade de alguma renegociação, aumento de custo ou algum outro impacto financeiro para a empresa. Indicador de dívida líquida sobre o EBITDA. Esse indicador também é muito utilizado no mercado, também é utilizado como covenant, inclusive, né, e aí até fica a dica aqui, né, para que vocês aprofundem os estudos, lendo algumas análises de rating, né, algumas agências de rating divulgam os relatórios a mercado. A Moody's, por exemplo, no Brasil, ela faz isso, né, no site brasileiro da Moody's, é bem fácil de encontrar. E tem uma série de indicadores, ou melhor, uma série de relatórios que estão divulgados, né, lá no site da agência de rating, e um dos parâmetros para a concessão do rating da empresa, um dos indicadores fundamentais de rating, é esse indicador de dívida sobre o EBITDA. Eles usam uma abordagem um pouquinho diferente, a Moody's, se não me engano, usa indicador de dívida bruta, né, mas a leitura ela é muito parecida, o que muda aí é o patamar, né, o parâmetro daí aceitável do indicador, né? Mas esse indicador aqui, então, ele relaciona a dívida financeira líquida da empresa. O que é isso? Isso é passivo financeiro, ou seja, instituições financeiras e títulos emitidos no mercado de curto e longo prazo, menos o caixa e aplicações de liquidez imediata da empresa. Por quê? Porque a empresa pode simplesmente utilizar esse caixa, essas aplicações, para reduzir os seus passivos financeiros. Claro que toda empresa precisa de um parâmetro mínimo de caixa. Por isso que algumas instituições, alguns analistas usam a dívida bruta, né? Mas, enfim, aí é uma discussão de metodologia. Aqui no caso é passivo financeiro menos caixa dividido pelo EBITDA. Essa é uma relação, então, de dívida em relação a um indicador de geração de resultado da empresa. Bom, então parâmetros utilizados para esse indicador no mercado são entre 3,5 vezes a 4 vezes, por exemplo, né? Esses parâmetros, eles são, então, conforme já dito anteriormente, utilizados também como covenants, e caso a empresa acabe tendo parâmetros iguais ou abaixo desses, por exemplo, a empresa está atingindo, né, desses covenants. Caso ela acabe apresentando parâmetros acima, né, ela está então descumprindo. Isso pode trazer alguma implicação para essa empresa, em termos de renegociação de dívida, aumento no custo da dívida, dentre outras implicações também. Esse parâmetro, então, de 3 a 4 vezes, nós estamos aqui relacionando entre ciclos de geração de resultado da empresa, né? Ou seja, o parâmetro de 4 vezes significa que a dívida financeira líquida da empresa representa 4 vezes a geração de EBITDA da empresa ao longo do tempo, certo? Então essa é a leitura. Agora, claro que nós precisamos fazer essa leitura considerando uma série de aspectos, como, por exemplo, a composição da dívida da empresa. Então, empresas com dívidas com perfil mais de longo prazo podem ter parâmetros mais elevados e não necessariamente estarem mais alavancadas, né, porque o vencimento dessa dívida ocorre em um período de tempo maior. Já empresas com dívidas concentradas mais no curto prazo podem acabar tendo parâmetros menores, né, dado a velocidade, né, de vencimento da dívida, concentrada, né, mais no curto prazo. Então, isso é um aspecto importante. A volatilidade também da geração de resultado é muito importante, porque empresas com geração de resultado muito volátil podem ter bons indicadores em um ano, indicadores ruins em outro ano. Então, essas empresas também tendem a ter parâmetros mais restritivos, né, dado que o risco acaba sendo maior. Bom, fechamos então os indicadores de endividamento e agora passamos para os indicadores de atividade. Os indicadores de atividade, eles fornecem informações a respeito do nível de utilização dos ativos da empresa,
e também da eficiência da empresa, né, na utilização desses ativos. O principal papel desses indicadores é indicar, então, apresentar, né, indícios em relação ao nível de atividade, né, do negócio e se ele está em linha, por exemplo, com o porte da empresa, com a conjuntura de mercado da empresa e com o que se espera, né, por parte dos gestores e proprietários da empresa em relação ao que foi planejado. Eles são indicadores utilizados, obviamente, pelos gestores para acompanhar o negócio, para acompanhar, então, né, se tudo aquilo que está previsto está sendo executado, né, no dia a dia da empresa, é acompanhado pelos proprietários, também para avaliar, né, o desempenho e a capacidade dos gestores, e, obviamente, também é acompanhado pelos credores, tanto uma análise financeira da empresa, como também eu vou destacar mais adiante para vocês, no sentido de avaliar a qualidade também das demonstrações financeiras da empresa. Tem alguns sinais de alerta que nós podemos tirar aqui dos indicadores de atividade, seja em relação à qualidade, né, ou seja, a confiança que nós podemos ter nas demonstrações contábeis, mas também em relação à qualidade dos resultados que as empresas apresentam, né, nas suas demonstrações. O primeiro indicador de atividade é o prazo médio de estocagem. Ele indica o tempo médio necessário para a completa renovação dos estoques de uma empresa. Em geral, as empresas buscam manter os estoques no menor prazo médio possível, ou seja, a menor quantidade de estoque possível e necessária para que ela não perca nenhuma venda e mantenha, né, a quantidade de estoques necessários para atender os seus clientes e aproveitar eventuais oportunidades, por exemplo, de compra de matéria-prima, e também de redução de custos que podem estar associadas, né, a essas oportunidades de compra. Agora, tudo mais constante, nós podemos dizer que as empresas buscam ter um prazo médio de estocagem baixo, certo? Porque são recursos que nós podemos dizer que estão imobilizados em estoques, né, estão aplicados em estoques da empresa. O cálculo do prazo médio de estocagem é o estoque, uma das formas de calcular. É o estoque médio do período de tempo avaliado entre os dois exercícios, dividido pelo custo das mercadorias vendidas e multiplicado, então, por 360. Nós vamos ter aqui um prazo em dias, né? Nós vamos ter aqui, então, a quantidade de dias necessários para a renovação dos estoques da empresa. Bom, como é que eu avalio, então, o prazo médio ao longo do tempo? Assim como os demais indicadores, de duas formas, comparando a empresa com ela mesma, comparando a empresa com o mercado. O que pode gerar de sinal de alerta aqui? Bom, empresa aumentando muito o prazo médio de estocagem. O que pode estar acontecendo? Essa empresa pode, por exemplo, estar com um problema para vender o seu estoque. Então ela acaba ficando com mais estoques do que deveria ao longo do tempo, né, dado o seu próprio histórico. Empresas, por exemplo, com prazo médio de estocagem acima do prazo de mercado, né? Ela especificamente em relação ao mercado pode estar ou estocada demais por uma estratégia talvez errada por parte da empresa, ou também ela pode estar com um problema até na contabilização dos seus estoques. Eu, na prática, já vi casos de empresas que tinham um prazo médio de estocagem em alta, acima da média de mercado, que na verdade não existia todo aquele estoque que estava contabilizado. Posteriormente a empresa foi lá, acabou reconhecendo uma perda, né, de estoques, dado que de fato a empresa não tinha, né, todo aquele valor lançado na contabilidade. Qual é o reflexo que isso causa nas demonstrações contábeis? Esse caso específico, né, de reconhecimento de perda de um estoque que não existia mais. Bom, essa empresa tinha um patrimônio líquido que estava contabilizado acima do que deveria, porque ela tinha um ativo que, na verdade, não existia. Então, notem que isso impacta também a análise de uma série de outros indicadores, como de endividamento da empresa, margens da empresa, porque provavelmente teve um custo ao longo do tempo que ela não reconheceu. Então, por isso que é muito importante também ficar atento a esses sinais. Que, de novo, aqui não necessariamente apenas
é um indicador que proporciona análise financeira da empresa, mas também alguns sinais que podem estar sendo dados em relação à qualidade das demonstrações financeiras. O giro do estoque, ele é um indicador que apresenta quantas vezes o estoque da empresa gira em um determinado período, geralmente um ano. Então, ele é calculado a partir do prazo médio de estocagem. Então, nós pegamos 360, se o cálculo for feito em dias, né, 360 dias dividido pelo prazo médio de estocagem. Então, eu vou ter o giro do estoque em um múltiplo, né, ou seja, quantas vezes o estoque gira ao longo de um ano, considerando o prazo médio calculado para a empresa. Prazo médio de recebimento de vendas. Aqui ele apresenta o prazo médio que a empresa leva para receber as vendas, né, que foram realizadas a prazo. Em geral, as empresas buscam reduzir esse prazo também, ao passo que também buscam, né, conforme nós falamos antes, operar tudo mais constante, operar com menor prazo médio de estocagem e menor prazo de recebimento de vendas. Agora, claro que aqui também tem um trade-off, né, que as empresas enfrentam, que bom, eu vou buscar ter o menor prazo de recebimento possível, eu posso eventualmente perder vendas, né, porque os concorrentes ofertam um prazo maior. Então as empresas buscam, né, ou deveriam buscar, né, aquele prazo médio ideal para que ela não perca vendas para o mercado e para que ela, né, acabe também não tendo um custo elevado de financiamento dos seus clientes. O cálculo desse prazo médio contas a receber, ou clientes, né, na média do período avaliado, dividido pela receita líquida, multiplicado por 360. A análise desse prazo médio de recebimento também é muito importante. E também, além da análise financeira sobre o comportamento da empresa, pode também dar sinais sobre a qualidade das demonstrações financeiras. Empresas, por exemplo, com aumento no prazo médio de recebimento de vendas, podem ou estar vendendo mais a prazo, que seria a dedução lógica, né, em relação às suas receitas, a dedução lógica da análise financeira, mas podem também estar com algum problema de contabilização na conta de clientes. Também já vi isso acontecer na prática. Ou seja, a empresa acaba não reconhecendo a provisão para perdas, né, para devedores duvidosos que deveria, que é uma conta redutora, né, dessa conta de clientes, e acaba ficando com clientes inadimplentes na carteira, que não foram provisionados, dando a imagem, a impressão, né, errônea de que ela teria uma carteira a receber maior, quando na verdade tem uma parte da carteira que está podre. Então isso é importante, né, também avaliar, né, ter essa análise mais abrangente, além do indicador, entender, bom, se esse indicador está aumentando ao longo do tempo, o que está acontecendo? Realmente são vendas a prazo? Será que tem algum outro problema? Como é que é o comportamento do mercado em relação a esse prazo médio, né? Então aqui também tem um ponto de atenção importante. Prazo médio de pagamento da empresa, né? Então ele ele apresenta o tempo médio em que a empresa leva para pagar os seus compromissos com fornecedores. Então, é um prazo médio de pagamento de fornecedores da empresa, né, que é uma linha de financiamento operacional da empresa. Considerando que fornecedores, em geral, né, são uma fonte de financiamento que tem ou baixo custo ou não tem custo, as empresas tentam se financiar o máximo possível com fornecedores. Claro que muitas vezes tem custo implícito, né, ou seja, compra à vista, muitas vezes proporciona algum desconto, muitas vezes isso pode ter um custo implícito associado. Agora, boa parte das vezes, né, ou uma parte relevante das vezes, comprar a prazo não traz nenhum custo em relação à compra à vista para a empresa. E aí, nesses casos, obviamente, que é mais interessante, na média, né, ter um financiamento maior com fornecedores do que, por exemplo, com bancos, que sempre tem um custo financeiro. Então, tudo mais constante e considerando que não tenham custos relevantes com fornecedores, né, um prazo médio de pagamento maior seria desejado por parte das empresas.
O cálculo do indicador é fornecedores, também o cálculo da média dessa conta no período analisado, dividido pelas compras anuais, multiplicado por 360. Aqui também tem um indicador potencial de alerta, que é aumento no prazo de pagamento de fornecedores, acentuado ou de uma forma muito rápida ou muito acima da média de mercado. A empresa pode ter atraso com fornecedores, né? Então cabe o alerta aqui no sentido de entender se esse aumento de prazo realmente é mais prazo negocial que a empresa tem, ou se ela eventualmente está atrasando alguns pagamentos, né? E esse prazo está se dando através, né, desse descumprimento das condições com seus fornecedores. As compras anuais, né, elas não estão prontamente disponíveis, que é um insumo, né, para cálculo do indicador, não estão prontamente disponíveis nas demonstrações contábeis, mas tem uma forma simples de estimar essas compras, né, anuais ou compras ao longo de um determinado período de tempo realizado para a empresa, não necessariamente anual, né, pode ser trimestral, enfim. As compras elas podem ser estimadas a partir do CMV, né, o custo das mercadorias vendidas, mais o estoque final, menos o estoque inicial, ou seja, nós pegamos tudo aquilo de custo de mercadoria que foi contabilizado no período, mais todo aquele estoque, né, que está obviamente contabilizado a custo no final, menos o que a empresa tinha de estoque no início, ou seja, é uma estimativa de quanto que a empresa comprou ao longo daquele período de análise, né, para que seja utilizado então para cálculo do indicador de prazo médio de pagamento a fornecedores. Bom, uma vez que nós calculamos o prazo médio de estocagem, prazo médio de recebimento e prazo médio de pagamento, nós podemos calcular 2 ciclos que são bem importantes também para a análise da atividade de uma empresa. Um deles é o ciclo operacional, que apresenta o tempo necessário para que a empresa adquira os estoques, faça o processamento dos estoques, venda e também receba os estoques. Ou seja, por isso que é ciclo operacional, o ciclo do negócio da empresa. Certo? Ele pode ser decomposto, então, em 2 indicadores que nós acabamos de ver. O ciclo operacional é igual ao prazo médio de estocagem mais o prazo médio de recebimento. Um outro ciclo muito importante na análise da atividade é o ciclo financeiro. Ele é o tempo necessário para que a empresa adquira os estoques, faça o processamento, venda, receba, mas descontado o período necessário para pagamento de fornecedores, certo? Então, o ciclo financeiro ele pode ser entendido como o tempo decorrido entre o pagamento dos fornecedores, né, que a empresa adquiriu os estoques, a matéria-prima, enfim, e o tempo, né, em que a empresa demora para receber os recursos das vendas. Então, ele é calculado a partir do ciclo operacional, ou seja, eu pego lá o prazo médio de estocagem mais o prazo médio de recebimento e desconto o prazo médio de pagamento. Eu tenho aqui um exemplo gráfico, então, desses ciclos, né, e dos prazos. Então, nós começamos com a compra do estoque, então, né, na primeira barra aqui ao longo dessa linha do tempo, né, façam a leitura de que nós temos aqui uma linha do tempo. Então, nós temos a compra do estoque, né? E até a venda do estoque nós temos o prazo médio de estocagem, ou seja, o prazo médio em que a matéria-prima, o produto fica estocado na empresa. Bom, ele foi vendido até o período em que, até a data, o momento em que a empresa recebe esses recursos das vendas, nós temos o prazo médio de recebimento dessa empresa. Então, somando, como nós vimos, o prazo médio de estocagem e de recebimento, nós temos, então, nessa parte de cima aqui, o ciclo operacional da empresa. Na parte de baixo, nós temos o prazo médio de pagamento da empresa, que vai desde a compra do estoque até a data, então, em que ela efetua o pagamento para o seu fornecedor. Se nós descontarmos, então, do ciclo operacional esse prazo de pagamento, conforme nós vimos, nós temos, então, o ciclo financeiro, que vai, então, desde o pagamento do fornecedor até o recebimento das vendas, como eu acabei de falar, então, né, é o ciclo que ilustra essa diferença de tempo entre a saída do caixa e a entrada, então, dos recursos na empresa. Bom, e fechando, então, os indicadores de atividade, nós temos o giro do ativo,
né, que é um indicador que apresenta o nível de eficiência da empresa na utilização dos seus ativos. Em geral, quanto maior, melhor, né? Ou seja, em geral, quanto maior esse giro do ativo, mais a empresa está utilizando os ativos para a geração de receita com a sua atividade, com o seu negócio. É um indicador utilizado para fazer a leitura em relação tanto à eficiência da empresa ao longo do tempo, ou seja, eu posso ver ao longo do tempo como essa empresa está utilizando esses ativos, e aí eu não estou olhando só a receita, observem aqui que eu não estou olhando só o crescimento da receita, mas sim o quanto a empresa está gerando, né, de receita para, ou melhor, em relação aos seus ativos, certo? Então eu posso ver que ao longo do tempo ela pode gerar mais receita porque está sendo, por exemplo, mais eficiente com a sua com a utilização, né, dos seus ativos. Mas também eu posso fazer aqui a leitura, né, de momentos conjunturais, por exemplo, do setor. Então, momentos de crise, esse aqui é um setor que tende a cair, ou seja, as empresas tendem a manter os seus ativos, mas gerar menos receita com eles. Então, é um indicador bastante utilizado para fazer essa leitura, tanto da gestão, né, da eficiência dos gestores da empresa, como também do momento que a empresa passa, da conjuntura, né, relacionado com a conjuntura do setor. Bom, agradeço então pela atenção de vocês. Nós fechamos aqui então a primeira parte dessa videoaula de indicadores financeiros. Nós continuamos então na sequência. Até logo.